Para você que ainda é um safado, que ainda não contribui com conteúdo líder, esse aqui é uma parte, semanalmente, nós estamos aqui comentando sobre os animes. Estamos começando a nova temporada, nós não falamos apenas de animes da temporada, é uma temporada nossa, que calhou com a temporada que está saindo aí. O pessoal está comentando sobre outros animes, mas agora, liberado aí para o pessoal geral, para os, né, para todos, vamos comentar sobre Link Click, que, assim, se é para dizer que os animes chineses chegaram, tem uma galera aí, tem um cidadão aí, que ele tá afim, tá muito afim de ser uma pessoa muito relevante, que é o Lee Haoling, né? Que ele tá, inclusive tá saindo agora um outro anime feito por ele, que é o To Be Hero X, que é Sim. bem legal também. E mais vamos comentar sobre não a primeira obra dele, mas a obra que ficou mais famosa, né? Porque Explodiu. Link Sim. que foi. Mas como é o anime que o Guerreiro escolheu para falar essa temporada, eu vou deixar ele dar uma sinopse e comentar o que ele achou primeiro. Então vamos lá. Link Click é uma história de viagem no tempo. Você tem um grupinho ali que não dá para ficar, não fica muito claro o que eles são, mas eles meio que trabalham viajando no tempo e conseguindo evidências. Eles são meio detetives ali. E aí tem, curiosamente, porque a gente tá falando de Ricardo também, um cara de cabelo preto e um cara de cabelo branco, que é o Luguan, O é o Chang? cara de cabelo branco, e o Shen Xiaoxi é o de cabelo preto. O Luguan tem o poder de voltar no tempo, só que ele manda alguém pro passado, ele não vai, né? E aí o poder dele tá limitado a mandar alguém pra um tempo que foi fotografado, que eu já acho uma ideia interessante, assim. E aí a pessoa volta no passado, mas aí começa a rolar duas timelines em sequência, porque o tempo no passado ele é meio que cronológico a partir do momento que ele joga a pessoa de volta lá. Então, se você vai passar 12 horas no passado, são 12 horas dele no presente e a pessoa no passado, assim. E muito da direção dessa série vai ser brincar com, pelo menos nesse primeiro episódio, brincar com essa dilatação no tempo, um em um tempo, outro no outro. E aí, além de mandar a pessoa pro passado, ele manda pro corpo da pessoa dona da foto, né? Então, nessa história, eles precisam provar uma fraude fiscal uma fraude financeira de uma empresa. De E aí tem games? de games. E aí eles conseguem uma mina lá que é secretária. E ele manda o cara que aparentemente é a primeira ou segunda vez, ele não faz isso há muito tempo, que é o Sheng, pra entrar no corpo dela, né? E aí, a partir do momento que ele entra no corpo dela, ele tem as memórias dela, tem as vivências, os sentimentos dela, assim. E eu gosto como já mostra nesse primeiro episódio, eu imagino que vai ser um assunto na série, como a cabeça do Shen, quando ele vai, começa a misturar com quem é ele, quem é a Emma, e fica um negócio meio confuso, me lembrou muito o filmaço Possessor, que tem de uma forma muito mais escrota esse assunto. Pois é. E... Mas o que você achou, Rich? Provando que é impossível você ter uma visão não imparcial sobre as coisas. Eu assisti esse episódio depois de um dia longo de trabalho, então eu fiquei com um sentimento muito de uma empatia muito forte pela moça, porque ela estava de noite também, estava tudo escuro, e uma coisa que acontece muito comigo é que eu sei que está acabando o dia de trabalho quando eu tô no quarto e aí começa a ficar tudo escuro, e até o momento que fica completamente escuro eu falo, caramba, tem que acender a luz, né? Já tá de noite. É uma coisa que acontece todos os dias comigo. E, e quanto essa coisa do trabalho, ele é uma questão extremamente solitária. Para você trabalhar, você precisa. Você chega numa fase na sua vida que você precisa sair de casa para trabalhar. E você, talvez, dependendo do lugar onde você veio, isso quer dizer mais coisas do que apenas sair de casa. É sair da cidade que você estava, por exemplo, em busca de emprego. E isso é uma coisa que é reforçada no episódio, que é
se você quiser se dar bem, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer o que eu quero, talvez fazer até coisas que são moralmente questionáveis para você chegar onde você gostaria de chegar. E, ao mesmo tempo, você não está vendo isso a partir da visão dela, que é muito interessante. Está vendo isso pela visão de uma pessoa que está na consciência dela. Então é como se fosse a gente e não Uhum. fosse ela. Então é uma sacada muito interessante, assim, porque é quase uma quebra da quarta parede, mas sem ter alguém olhando pra você, sabe? É uma coisa muito interessante a maneira como é apresentado isso. Isso vai ser, eu tava assistindo esse anime uns meses atrás, eu vi em 5 episódios, então assim, mais ou menos acontece um pouco mais pra frente. Mas que a dinâmica, só pra dizer que a dinâmica vai ser essa em todos os episódios, né? Deles teriam alguma coisa pra resolver dentro de um sonho, pelo menos até onde eu vi. E é. Então, essa sensação é uma sensação muito legal, porque a gente está vendo uma história a partir de um olhar de uma pessoa que está dentro daquele corpo, e a gente é uma terceira entidade, não é uma segunda entidade. Geralmente a gente é uma segunda entidade, né? Que a gente está olhando ali do céu, né? A gente está numa terceira posição, que é uma posição um pouco esquisita, porque você quer saber o que acontece com a pessoa, aquela ente ali que ele está controlando, quer saber o que ele vai fazer a partir daquelas coisas, então você fica naquela torcida de, tipo, quando tá sendo assediada, dá um soco nesse cara. Dá um Mas eu soco. não posso dar o soco, porque se eu der o soco, não vai me ferrar, vai ferrar ela. E eu não posso mudar. Uhum. Então, cria uma camada ali naquele meio entre como se ele é o protagonista, e também tem outra coisa, né? Ele é o protagonista, não é ela o protagonista. Então, Sim. é uma camada muito interessante no sentido de que ele tá numa posição onde a trama acontece com ela, mas quem controla é ele. Então, ele toma uma decisão, você fica querendo saber se vai, dependendo da decisão que ele tomar, que é o final do episódio, que eu acho um final de episódio maravilhoso, né? Que é o final de tipo, o cara tá o tempo todo falando pra ele, não faz Não faz nada, não nada, faz sim. nada, não faz nada, vai dar merda se fizer alguma coisa. E aí ele faz uma coisa que parece ser muito bonita, e aí acontece um desastre no final por causa dessa ação que ele teve, né? Então, querendo Sim. ajudar, ele literalmente criou uma situação, não, enfim, a boa ação dele criou uma situação. É o final do Benjamin Button. Ótimo, Benjamin Button, sacanagem. Mas é o final do Benjamin Button, que é uma ação, você não sabe o que vai desencadear, né? Você não sabe quantos pontos. Tipo, por pior que seja o Benjamin Button, eu acho que nenhum outro filme na história vai deixar tão claro como, como uma ação pode desencadear outras ações, né? Porque ele vai meio que sendo dispositivo, dizendo ponto a ponto o que acontece, né? Enfim. Efeito Tem gente, borboleta. tem gente que acha genial isso, eu acho Explodir, meio bobo. explodir a caixa de. Não, mas então, ele leva o Do efeito caixa de correio. borboleta. Ele leva o efeito borboleta. Ele faz o filme Efeito Borboleta em 5 minutos, pô. Que é o tempo que ele fica explicando ponto a ponto tudo o que acontecendo. Então, é uma camada muito interessante do ponto de vista de roteiro, né? Tipo, ele criar essa situação e tudo que vai acontecer com os personagens. E esse estúdio, que é chinês, eu falei japonês, eu tô completamente maluco, que ele tem alguma coisa que é. Eu gosto muito das ideias. É a mesma coisa que acontece com o Chibi Hero X. Eu gosto muito de ideias ali, inclusive muito influenciado pelo nosso amigo Watanabe, é um pouco assustador, inclusive, mas eu gosto muito das ideias, mas eu acho que a parte. Como é que eu posso dizer? Ah, eu tô pensando em coisa de cinema, mas a mise-en-scène da coisa, a disposição, a- os cenários também, acho tudo muito feio. Eu não gosto a parte artística não me pega, eu acho bem feio mesmo. Eu acho a estética meio morta, assim. É estranho, eu não sei dizer porquê. Especialmente os personagens que não são recorrentes, claramente são personagens do episódio, assim. Uhum. Eles têm um design meio. Meio. Caralho, isso vai ser uma referência muito. Meio Meio mangá. 616. Não, meio 616, que era uma série meio bosta do Cartoon Network dos anos 2000, assim. Que eu acho feio. Eles me É parecem esse muito estilo de personagem. animação, assim. Eles me parecem muito personagem de manhwa. Sim.
Um pouco, O sim. personagem, o personagem genérico de manhwa, sabe? Me lembra assim. Uhum. Até Eu não porque sou fã dos o mangá personagens. chinês, ele é meio. A arte é meio próxima, né? É meio engraçado, assim, como é meio próxima, né? É mais ou menos, né? Tem uns que parecem manhwa e outros que são muito hiperrealistas, assim. É, Tipo, isso, tem tem. duas escolas muito Sei, diferentes sei. Que horroroso. na China. É. Eu não gosto dos personagens, eu gosto dos cenários, eu não gosto de como os personagens estão nos cenários. Eu acho Então, acho que. bastante distoante. Então, eu acho que é isso. É meio esquisito. Eu não gosto da escolha artística, tipo, a escolha das cores. Acho que não comunica muito. Esse negócio meio lilás. Eu não sei, tipo, o que quer. Parece aquela coisa de. Uma coisa meio lo-fi, assim, mas eu fico meio confuso. Mas eu fico. Tá, mas o que ele tá querendo. Ao mesmo tempo que ele. Parece que ele quer ser soturno com essas cores, mas não são as cores mais vivas, mas que são coisas vivas dentro do aspecto das cores, né? Mas elas são muito opacas, né? Então, eu acho muito estranho, velho. Eu não achei feio, assim. Hum. Eu acho mais genérico do que feio, talvez, mas Uhum. eu acho que todos os outros contornos da produção meio que sustentam, assim. Eu acho que ele escolhe bem os enquadramentos, assim, apesar de ser O meio primeiro feio. episódio muito Sim. bem dirigido, muito bem escrito, né? Uhum. É uma razão de aspecto 16:9. É, Que gostou. isso, hein? Aí. O que eu gosto, assim, é que ele é um high concept sci-fi, né? E Uhum. viagem no tempo geralmente é high concept sci-fi. E é meio que a prova de que, tipo, não é porque você tem ideias grandes, não é porque você tem conceitos grandes que você precisa que a sua série, o seu filme, o seu livro, whatever, ele seja truncado na hora de explicar elas. Porque esse primeiro episódio, ele meio que apresenta essa premissa dessa viagem no tempo de um jeito ultra eficiente, com um núcleo emocional muito forte, Uhum. Uhum. e você meio que sai dele com uma experiência completa do que é esse não esse mundo, mas né, Essa ideia. essa ideia, né? Uhum. Então você coloca esse personagem, né? Você coloca o Cheng nessas situações no corpo da menina e cada situação dele vai exemplificar aí, né? Uma das regras que ele não pode fazer, ele não pode mudar nada. Então ele meio que não pode reagir a quando a menina tá sendo assediada. Ele tem 12 horas pra ficar. Então isso significa que ele precisa correr com o trabalho da menina, né? Porque tem uma reunião no outro dia. Esse tipo de coisa. E tudo isso, assim, dentro de, né, como muito bem comentado, uma história bastante pesada sobre, para além de, né, questão de condição de trabalho, como a condição de trabalho, né, asiática no geral, mas aqui especificamente na China, Uhum. ela deteriora o ser humano em todos os aspectos. Há uma mulher, assim, né, Uhum. no ambiente de trabalho que ainda tem que lidar com mais Com X assédio. questões. E tem que lidar Assédio. depois com uma família muito bem intencionada falando, mas quando é que você vai arrumar um namorado? Então, Sim. né, tudo isso, sabe, todas essas pressões. E o Hit falou que, tipo, ele sente muita empatia. Eu acho que esse é o mote, né? Até da ideia central, assim, né? Empatia é você se colocar no outro. E a base de toda essa história é o personagem se colocando no outro e tendo, Uhum. né, Uhum. outras vivências que, por consequência, coloca a gente dentro dessas vivências também. Né? Eu acho, inclusive, bastante acertada essa ideia de, tipo, no seu primeiro episódio você já vai colocar o personagem no corpo de uma mulher no, na parte de baixo da pirâmide, assim. Uhum. Né? Mostrar como a vida do outro, da outra, nesse caso, é tão mais difícil. E muito bonito, assim, né? Para além da estética, que é um pouco. Eu não sou muito fã, como a gente já bem disse, Uhum. mas enquadramentos muito bem pensados. O plano deles, os dois deitados, e aí um tentando estender E e Da hora encostar no demais. outro. Aham. Uhum. a parede no meio, né? Um Uhum. no timeline, outro no outro. É muito, muito bonito, muito bem dirigido. Eu fui
sem saber nada do anime também. Eu só sabia que dessa onda aí de animes chineses ele era um dos mais bem-quistos, se não o mais bem-quisto, e que ele tinha uma produção muito boa. E fiquei muito, muito, muito surpreendido, viu? Eu achei esse primeiro episódio excelente. Excelente. Em questão de, Eu, tipo, eu, ser um primeiro episódio, me colocar dentro desse mundo, Uhum. eu achei ele excelente. Uhum. Eu achei interessante que a lógica de estrutura de narrativa assim, é bem diferente da japonesa. Uhum. Mas não é ocidental também. É um outro bagulho mesmo, assim. Uhum. Que eu fiquei interessado em ver outras produções chinesas. Pra ver se é do Link Click, ou é desse diretor, ou é mais a lógica de como eles fazem série. Porque eu não sei, não vi É um pouco nenhuma. complicado porque eles estão começando agora a fazer animes que, pô, sinceramente são assistíveis, porque por muito tempo foram muito sofríveis, né? Tipo, Uhum. Evil Life, tá ligado? Tipo, tem bagulho assim. Então, O Bitum complicado. chinês, ele não é nessa vibe. É, Bitum chinês não é. Ele é muito melhor, inclusive. Mas, o To Be Hero X também segue mais ou menos nessa linha, assim, narrativa. O que eu achei em relação à contação ali, que eu achei muito bom, é que eles não têm... E uma coisa que hoje é um pouco mais... aqui no Ocidente, não é... Dificilmente você vê isso mais em filmes mais antigos, que é... Ele começou o filme... Começou o anime com o que ele espera, o que ele esperava te mostrar, o que ele queria te contar durante todo o episódio. Então ele começa dizendo quais são as regras disso. E aí ele faz de um jeito nem um pouco sutil, mas ao mesmo tempo que você fica, tá, o que você está falando? E tem outra coisa que é maravilhosa pra mim, que é, mano, eles estão entrando dentro de uma foto. Eu não preciso te explicar como Uhum. funciona entrar dentro de Uhum. uma foto. É. Eles estão entrando numa foto, pelo amor de Deus. Eles só batem a mão, eles entram numa foto, sabe? Então, tipo, não precisa. E E uma boa abertura, tá? boa Entre abertura. eles A entrando. abertura Maneira, né? do To Be Hero X também é legal. Gosto do English do chinês, tá? Gosto. Gosto. Sim. Porque é inglês, né? Não é o English que o japonês Uhum. gosta de colocar no meio das músicas. Tipo, o To Be Hero X também é uma música toda em inglês. Então, meio que. Acho que é um. Eu acho que eles estão sacando mais essa parada de ter que ser mais internacional, né? Logo de cara. Até Uhum. porque, né, você já tem todo o know-how que veio dos outros, né? Uma coisa até que, fazendo um pequeno parêntese, que não tinha antes e agora tem, eu tava vendo o Tatanuyusha, e agora, tipo, eles não colocam mais os kanjis pra falar, tipo, diretor. Não, tá lá, ó, escrito diretor em inglês e o nome do cara com o romanji, entendeu? Pra, tipo, ficar mais fácil pra... Acho que os Então, que, a gente tipo, tá a vendo um padrão. Crunchyroll. O que a Crunchyroll produz e divulga bastante, normalmente vem Uhum, romanizado, assim. isso. Eles gostam de fazer isso. Então, é uma parada que é bom até para você dar visibilidade desses nomes, né? É muito mais fácil a pessoa conseguir procurar o nome e dizer, gostei desse diretor aqui, vou atrás do que tá lá, o nome do cara é do kanji, né? É o Mori-san, que é tipo super fácil, mas aí você tem que saber o que é, né? O kanji. Então, é muito o anime, ele é muito interessante na maneira como ele vai contar a história nesse sentido. Ele não tem vergonha de, de já jogar pra você. Ele não quer te dar, ele não quer te dar surpresa. Isso que eu acho mais legal. A surpresa não está no poderzinho especial que tem na parada. A Uhum. surpresa está nas relações. O ponto deles são as relações. Então, o sobrenatural ali, ele é apenas um artifício para poder mostrar uma história. E não apenas mostrar uma história. E não mostrar uma história dos personagens em volta, mostrar a história dos personagens principais. E uma Uhum. coisa que eu fiquei pensando muito foi na como ele vai desenvolver o outro cara. Porque o cara que entra nos corpos é um pouco mais fácil de você desenvolver ele e contar a história dele. Mas o outro Sim. cara que está do outro lado, fazer com que ele. E ele parece um cara meio que. O seu lado menos empático da coisa, um cara mais centrado, um cara mais
focado apenas em chegar onde É só um trabalho? é só um trabalho, como ele vai ser influenciado pelo outro cara, porque aparentemente ele já tem uma relação, não é o dia um do trabalho deles, também é outra coisa que eu gosto, que é a gente começa a acompanhar eles a partir de um dia, mas a gente não sabe que dia é esse, e a gente não sabe o quanto isso vai ser importante para o que a gente vai ver, mas a gente tem certeza de alguma coisa, a gente tem certeza que vai ter um flashback, mas não vai ser um flashback que, tipo, preciso desse flashback, no sentido de para explicar alguma coisa. É um flashback que eu já quero esse flashback, para saber como esses caras se conhecem. Então, onde você coloca, no meio da timeline desse mundo fictício, você coloca esses personagens, é muito importante para que não seja preciso que eu preciso fazer isso, no sentido de que eu preciso fazer isso para que a minha história faça sentido. É que quem tá vendo queira aquilo. Então faz muito mais sentido eu criar uma situação onde as pessoas, obviamente, já estão esperando, depois do primeiro episódio, que a gente entenda melhor como essas pessoas se conhecem. E também eu acho que ele faz de uma maneira tão interessante a história em si que você não fica se perguntando como eles entram nessas fotos, sabe? Como funciona, o olho dele fica amarelo. O que é isso? Uma teoria do olho amarelo? Não tem espaço para isso nessa história, sabe? Porque você fica muito mais interessado em saber o que aconteceu com a moça que foi assassinada no final do primeiro episódio, naquela relação. E como será que eles vão agora atrás daquele cara? Eles vão ou eles vão só para uma outra missão? Como é que essas coisas vão se interligar? Porque você meio que espera que, de alguma forma, o que eles fazem com como é que fala? O resultado daquilo vai em algum momento se juntar tudo, né? Porque, enfim, é o link click, né? Então, muito interessante porque o primeiro episódio ele meio que explica de uma maneira completa o que você precisa saber sobre o funcionamento da relação entre esses personagens e agora você está por dentro para querer saber mais sobre os personagens em si e não sobre coisas externas, sabe? Então, acho que ele é muito eficiente e, como o Guerreiro comentou, e eu acho que é isso que chama muita atenção desse anime. E também é uma coisa que vai fazer muita atenção lá no Tipo Hero X também, que é ele consegue criar esse tipo de relação onde o personagem é muito forte. Então, você fica querendo saber muito desses caras e é difícil de fazer isso. E nossa, tô falando muito. E é muito legal você ver a animação num estilo que a gente já conhece, mas com pessoas abordando de outra maneira, né? Então a direção é muito diferente e ajuda muito também nisso. Eu só queria reclamar da Crunchyroll, porque eu nunca tinha assistido nada, né? Eu abri a primeira opção, ele bota no última temporada, na mais recente, Sim. e no episódio de 1 hora eu falei, caralho, eu vou ter que ver 1 hora. Aí depois eu falei, não, calma. E aí eu voltei pra temporada 1, senão eu ia ter visto a terceira temporada. São 2 temporadas e aí depois tem 3 filmes, eu acho, com uma parada assim. Se eu não me engano. E vai ter a terceira temporada já tá anunciado. Né? Então, a mesma máquina, porque o Two Hero X, ele tá no episódio 17, agora a gente tá gravando, sei lá. E já tá, tipo, na terceira temporada do outro, então tá rolando. Até porque... E ele é novo, porque ele tem 39 só. Então, já dá pra sofrer bastante até 39 pra escrever. Dá pra trabalhar bastante. Dá. Dá. Inclusive, falando em Crunchyroll, tem dublado, vi dublado. Eu vi A dublado dublagem também. está boa. Tá boa. Uhum. Eu vi chinês. Então, é porque você estuda chinês. Existe uma discussão, mas eu vou levar para outro caminho. É um anime chinês. Se eu estou assistindo em japonês, eu também tô vendo dublado, né? Tá, Sim. sim. Então, E eu assistir em japonês posso tem um nome. chamar de Eu burro. não vou dar. Posso Pode. chamar de burro quem tá vendo em japonês? Se tem na Pode. O sua nome não é língua? esse, chefe, mas pode chamar É um de tipo burro. de burrice, Guerreiro. É um tipo de burrice. Você pode usar como sinônimo burro nesse É um caso, tipo sim. de ignorância. É um Que tipo de leva à ignorância. burrice. O quão longe você vai levar essa ignorância aí
Exato. Vai de cada um. Esse vídeo Acho- está aberto pra todos, então. a gente Assistir vai parar- dublado em português? Acho justíssimo. Assistir dublado Se em você japonês, quiser que a gente, vai se ouvir a gente fuder, falando né? todas as palavras, você aí contribui no conteúdo aí, líder, se torne membro. No pesadão, no fechadão, você vai ouvir A com gente- todas a as gente fala. palavras que a gente vai dizer que se você Isso. assistir japonês, você é um amigo, tá? Então, estamos fechadão. Então, eu vi também Você está dublado. exercendo o seu direito. Exato. Tá. Exato. Então é um. Funciona bem, e até porque. Aí não sei o que você acha, Matheus. Esse primeiro episódio, ele é bem mais contido nesse sentido também. De como eles. De como o pessoal se expressa, né? Então, pô, se a dublagem ficasse ruim é porque o diretor se esforçou bastante pra não entregar, Sim. né? Mas Sim. o diretor se esforçou em entregar um bom trabalho, ficou bem legal. Até porque tá sendo um monte de coisa dublada, mas olha, tem umas paradas aí que estão saindo que tá sofrido, viu? Tá sofrido. É só o acharam na rua, os cara. Sim. Então, e Dá quase a geralmente impressão de que, tipo, o esforço é proporcional ao tipo do ao anime. quão bom é o anime, né? Ao quão bem produzido, pelo menos, é o anime, né? É. Pô, tem umas paradas aí que de vez em quando eu vejo em live que fala, pô, gente, desculpa, não vai dar, vou ter que botar em japonês aqui, porque você percebe que, pô, não dá, tipo, o que tu tá vendo versus como a pessoa tá se expressando não casa, tá ligado? Aí fica complicado. Não adianta que ser na minha língua ficar pior. Em vez de ficar melhor, ficar pior. Vira uma experiência pior, né? Mas felizmente o Link Click tá bem dublado. Cara, assim, Boa dublagem. maravilhoso episódio. Fiquei muito feliz reassistindo. Agora sim ainda vai dar pra continuar. E se você quiser continuar com a gente, se torne um membro por apenas R$ 6,99. Você tem acesso a esse conteúdo e todos os outros animes que a gente já comentou aqui. E também a todos os filmes que a gente comentou, mais de 20 filmes aqui. Uma curadoria bem diversa. Faça parte dessa grande família de cocas e venha se tornar também um membro. E semana que vem estamos de volta com mais dos animes da semana. E se você não puder, não tiver chance, semana que vem estamos de volta com o nosso querido Gachakuta também para comentar semanalmente. E deixa o like se você chegou até aqui. Se inscreva se você não for inscrito. E nos vemos na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. 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 Valeu.